Bom dia, professora, bom dia, turma. Hoje iremos falar sobre a história do conhecimento humano desde o período mitológico até Aristóteles. O grupo é constituído pelos seguintes integrantes: eu, Maria Clara, Alice Ferraz, Ingrid Duarte, João Manuel, Raíssa Oliveira e Stephanie Ferraz. O que procuravam conhecer? A mitologia grega se originou de um conjunto de relatos fantasiosos e imaginativos em que os gregos procuravam explicar, por exemplo, a origem da vida, a vida após a morte e dentre outros assuntos. Qual o método utilizado para conhecer? O mito proporciona um conhecimento que explica o mundo a partir da ação de entidades, ou seja, forças, energias, criaturas, personagens que estão além do mundo natural, que o transcendem, que são sobrenaturais. Qual o método de transmissão do conhecimento? Na Grécia Antiga, a transmissão desses conhecimentos era tarefa dos poetas rapsódos. Na mitologia, a relação entre os deuses dá origem a tudo que existe. Essas narrativas remontam histórias sobre o início dos tempos. Dão conta de explicar de maneira fantasiosa a origem do mundo e de tudo que é relevante para a vida daquele grupo de indivíduos. Eu vou falar sobre o período pré-socrático. Para entender um pouco, o período pré-socrático faz parte do primeiro período da filosofia grega. O que procuravam conhecer? Os pré-socráticos buscavam a descoberta e os princípios originais de todo o universo. Método utilizado para um conhecimento. Eles utilizavam o método que entende que a verdade faz parte de todo ser humano e a desenvolvia em todo indivíduo a partir do momento que esse respondia uma série de questionamentos aparentemente simples, mas de extrema importância para o autoconhecimento e concepção da verdade. Modo de transmissão do conhecimento. O modo de transmissão do conhecimento não permitia que os discípulos construíssem seu próprio conhecimento, apenas que propagassem as ideias dos seus tutores, e também o método de conhecimento era transmitido oralmente. Eu, Alice, irei falar um pouco a respeito do conhecimento de Sócrates, um grande filósofo, parte de um dos fundadores da filosofia ocidental. O que Sócrates procurava conhecer? O pensamento do filósofo grego Sócrates marcava uma reviravolta na história humana. Até então, a filosofia procurava explicar o mundo baseado na observação das forças da natureza. A preocupação de Sócrates era levar as pessoas, por meio do autoconhecimento, à sabedoria e à prática do bem. Qual era o método que Sócrates utilizava para conhecer? O método socrático busca afastar a dosha, ou seja, a opinião, e alcançar a episteme, o conhecimento. Para Sócrates, somente após a falsidade ser afastada é que a verdade pode emergir. Sendo assim, seu método de investigação é composto por dois momentos: ironia e maiêutica. O modo de transmissão em que Sócrates passa seu conhecimento. O modo de transmissão, que por meio do método socrático é uma técnica de investigação filosófica feita através de diálogos, consiste em o professor conduzir o aluno a um processo de reflexão e descoberta dos seus próprios valores. O filósofo não deixou nenhuma obra escrita, mas seus diálogos nos foram transmitidos por seu discípulo Platão. Alguns de seus métodos de transmissão bastante famosos de grande relevância são: sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. Só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O que Platão procurava conhecer? Platão entendia que a essência do conhecimento não estava nas coisas, que são corruptíveis e imutáveis. Como filósofo, ele buscava a essência nas realidades imutáveis, nos fatos. Falando sobre questões imateriais, Platão acreditava que o homem era dividido em corpo e alma. O método que Platão utilizava era o método dialético, palavra que tem na origem a noção de diálogo. Esse procedimento consiste em aprender a realidade através de posições contraditórias, até que uma delas é finalmente entendida como verdadeira e a outra como falsa. O modo de transmissão de Platão para conhecer era transmitir principalmente uma profunda fé na razão e na virtude, adotando o lema de seu mestre Sócrates: o sábio
é o virtuoso. Aristóteles, o que procurava conhecer. Aristóteles diz que existem 6 formas ou grau de conhecimento: sensação, percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição. Para ele, o conhecimento é formado e enriquecido por informações trazidas de todos os graus citados, e não há diferença entre o conhecimento sensível e intelectual. Um é continuação do outro. A única separação existente é entre as 6 primeiras formas e a última forma, pois a intuição é puramente intelectual. Mas isso não quer dizer que as outras formas não sejam verdadeiras, mas sim formas de conhecimentos diferentes que utilizam coisas concretas. Método utilizado para conhecer. Aristóteles quis criar um método mais seguro e desenvolveu o sistema que ficou conhecido como silogismo. Ele consiste de 3 proposições, 2 premissas e uma conclusão que, para ser válida, necessariamente decorre das 2 anteriores, sem que haja outra opção. Exemplo clássico de silogismo é o seguinte: todos os homens são mortais. Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Isso não basta, porém, para que a lógica se torne ciência. Um silogismo precisa partir de verdades, como as contidas nas 2 proposições iniciais. Elas não se sujeitam a um raciocínio que as demonstre. Demonstram-se a si mesmas, na realidade, e são chamadas de axiomas. A observação empírica, isto é, a experiência do real, ganha assim papel central na concepção da ciência de Aristóteles, em contraste com o pensamento de Platão. Método de transmissão do conhecimento. Ele transmitia seus conhecimentos através de falas, registros, escritos e diálogos. Temos hoje conhecimento de 22 textos deixados por Aristóteles. A maioria são tratados extensos escritos pelo próprio filósofo e, em muitos casos, divididos em vários livros ou tomos. Dentro de sua obra também se encontram alguns conjuntos de notas que deveriam ser usadas nas aulas do filósofo no liceu. Especula-se que algumas dessas notas tenham sido feitas por si. Um exemplo é o Tratado Metafísico. A Metafísica, conjunto de escritos, denominado pelo filósofo de escritas sobre filosofia primeira e posteriormente reunidos e catalogados por Andrônico de Rhodes. É um extenso tratado sobre uma filosofia pura que se dedicaria a entender o que é o ser em sua totalidade, ou seja, uma espécie de ciência geral, mestra de todas as ciências.